Graça e paz a todos. Deus abençoe vocês. Vamos começar mais um estudo, nosso último capítulo do estudo do livro da Epístola de Tiago, e que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente nesse estudo. Amém? Pega a tua Bíblia comigo, vamos lá. Tiago, capítulo 5. Vai começar nos advertindo em relação aos poderosos, em relação àqueles que têm poder, autoridade sobre algo ou sobre alguém. Um patrão sobre um funcionário, um pai sobre uma mãe sobre um filho, e assim por si só. Tiago nos adverte bastante que na época em que ele escreve a epístola, havia muitos problemas entre os ricos e os pobres, onde os ricos tentavam sempre dominar e botar total autoridade sobre a vida dos pobres. Então, se nós pegarmos o livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai dar advertências aos poderosos, ou seja, aos ricos, proprietários de terras que geravam opressões a pessoas que confiam em riquezas, certo? E que acabava fazendo de outras pessoas de classe média ou classe pobre, que trabalhavam para elas, que em partes eram escravas dela, sujeitar a coisas que não deveriam. Bem, onde nessas riquezas eram alvos muito comum dos discursos proféticos e apocalípticos, inclusive do próprio Jesus. Pode parecer que as pessoas que utilizam suas riquezas para oprimir outras ficam impunes nessa vida, mas Tiago adverte que, no juízo futuro, misérias hão de vir sobre aqueles que eram ricos e, por causa da sua riqueza, se achavam com maior autoridade e maior poder do que em outras pessoas. Se você pegar o texto e o contexto completo, você vai ver que em momento algum Tiago deixou claro que haverá acepções de pessoas. Muito pelo contrário, você vai ver que ele sempre falou: cuidem, porque Jesus não faz escolhas de pessoas, ele não prefere mais um do que o outro. É uma coisa que chama bastante atenção, porque assim, não é a minha cor, não é o quanto eu ganho que faz eu ser diferente de você. E Deus vê isso. Deus não prefere os mais ricos ou os mais pobres. Ele te ama assim como ele me ama. O amor dele é 100% sobre você, assim como é 100% sobre mim. Não é 99%, nem 101%. Da mesma maneira que o juízo dele cairá sobre você 100%, não é 99 nem 101, é 100. Dessa mesma maneira que você será julgado, o mesmo julgamento, o mesmo juízo virá sobre a minha vida. Ah, pastor, mas então por que em alguns casos Deus fala mais com uns do que com outros? Porque em alguns casos, alguns profetas se parecem ter uma comunicação melhor com Deus do que outros? Porque é simples. Aí vem a questão da entrega. O quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você se santifica. É isso que vai te diferenciar na comunhão com Deus. Mas o amor e o juízo é o mesmo. Amém? Então no versículo 1 ele fala: e agora, prestai atenção, vós os ricos, chorai e arrependei-vos, porque desgraças haverão de cair sobre vós. No versículo 2 e versículo 3 ele vai dizer assim: vossa riqueza apodreceram, as vossas roupas finas desvaneceram, roídas pelas traças. Vosso ouro e a vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará, a carne tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos. A riqueza geralmente é medida em termos de comida e roupa de qualidade. Um bom carro, uma boa casa, uma boa vestimenta, um tênis da Nike de R$1.000. Esse tipo de coisa é o que nos faz avaliar se uma pessoa é rica ou se ela é pobre. Se vive direto no restaurante, direto em pizzaria, coisas que ela faz no cotidiano. Hoje, muitas pessoas são pobres, não têm condições de uma financeira muito boa, mas vivem postando fotos no status do Instagram, fotos no stories do Instagram, que tá na praia, que tá não sei aonde, e aí a gente faz imaginar que essa pessoa é rica. E, irmãos, Instagram, Facebook não é errado, não é do demônio, nem nada disso. Mas se você usar errado, se você usar pro Satanás, daí ele é. Porque daí, se você parar para ver, quantas pessoas estão postando felicidades que na verdade são mentiras, são falsas, são enganosas.
Aí nós criamos inveja, contenda e pensamentos errôneos e mentirosos por causa de uma foto mal postada ou mal colocada. Amém? Então, naquela época, a riqueza geralmente era medida em termos de comida e roupas de qualidade, bem como a prata e o ouro. Além de se referir a roupas destruídas pela traça, que nós lemos ali, a expressão "as vossas riquezas são corrompidas" indica que a comida é perecível e, portanto, não é parâmetro de riqueza duradoura. Tecnicamente falando, o ouro e a prata não enferrujam, certo? Essa afirmação de Tiago sobre enferrujar é paradoxal, enfatizando que até os bens incorruptíveis estão destinados a perecer. Quando ele fala últimos dias, dá ênfase à natureza escatológica do pronunciamento contra a ganância. Acumular ou armazenar riqueza será a ruína dos gananciosos. E se nós analisarmos bem ali, hoje quantas riquezas nós achamos que nós temos, mas no final não temos. Nos enganamos, demonstramos uma vida, uma aparência em que nós não temos. Temos que vigiar nisto. Amém? No versículo 4 ele vai dizer assim, ó, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vos desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nos tempos antigos, o pagamento pelo trabalho executado era feito no final do dia. Não era daqui 30 dias, um mês, que nem a gente recebe hoje. Não. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebe. A ganância fazia com que alguns proprietários da terra retivessem este salário. Mantido pode ser traduzido como privaram com dolo. E o Senhor dos Exércitos, em algumas traduções, Senhor Sabaote, é uma referência do Antigo Testamento a Deus, como guerreiro. Amém? A gente vai poder ver em 1 Crônicas 11, 4, 9, Isaías 2, 12. Deus ouve o clamor dos trabalhadores, pobres e oprimidos. Irmão, a Bíblia ensina que ai do grande e terrível dia do Senhor. Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? É o dia que Jesus voltar. Porque desde o dia que Caim foi morto, o sangue dele, dali para frente, o sangue de todos os inocentes que foram mortos injustamente, clama por justiça. Tem muita coisa que Deus vai cobrar justiça da gente. Uma simples vírgula, uma simples fala falada errada, um simples olhar mal feito. Deus vai cobrar justiça de tudo e de todos. Não importa se é pecador, se é santo, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre. A justiça de Deus é para todos. Amém? No versículo 5, ele vai dizer assim, ó, tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vós fartades, como em dia de festas. Ali deu para ficar claro, né, que a gente está abusando e aproveitando da vida. E aí a gente volta mais uma vez para o estudo de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Lembra? Jovem, aproveita e faça tudo o que sentir vontade no teu coração. Mas lembre-se, de tudo Deus te cobrará juízo. Amém? Então Deus vai te cobrar tudo, o que você fez e o que você deixou de fazer. Porque tem coisas que nós deveríamos fazer e não fizemos, assim como tem coisas que nós não deveríamos fazer e fizemos. Então de tudo Deus vai te cobrar juízo. Amém? No versículo 6 ele vai dizer assim, ó, condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Em algumas traduções está condenaste. O condenais e o condenaste é um termo legal, que sugere que os ricos tomavam terras e retinham salários por meio de decisões judiciais, obtidas em tribunais desonestos. E quando diz ali, e ele não vos Pai amado, misericórdia, restiu, e ele não vos restiu. No caso seria da resistência. Mostra que os pobres não tinham como se defender. Porque ele está falando assim, ó, e ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Em algumas traduções, resistiu. Em algumas traduções, resistiu. Amém? Por quê? Porque eles não tinham defesa. Eles não tinham alguém para lutar por eles, para proteger eles. E hoje eu e você temos. Temos Jesus de Nazaré. Amém?
No versículo 7 e 8 começa a falar da coragem no dia do sofrimento, que a gente tem que saber lutar e perseverar. E ele vai dizer assim, portanto, meus irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Observar como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Se vós, igualmente, perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vida do Senhor está próxima. Amém? Sede, pois, paciente, irmãos, até que a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Olha só. No versículo 7 e 8, à luz da certeza do juízo vindouro de Deus, ou seja, a nossa certeza que um dia Jesus vai trazer justiça para nós, por nosso nome, por nós, em cima daquele que nos ofende, que nos oprime, que nos faz mal. Entende? Essa é a nossa esperança, é crer num Deus justo, zeloso e amoroso. Tiago, nesses 2 versículos, encorajou as pessoas a serem pacientes e aguardarem a vinda do Senhor. A expressão fortalecei os vossos corações é uma extensão de sede, é uma expressão para vocês também serem pacientes, denotando resolução firme, à luz da vinda do Senhor. E apesar das provações, mantemos a firmeza, a fidelidade em Cristo Jesus, porque sabemos do amor e da graça dele sobre nossas vidas. Amém? No versículo 9 vai dizer assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. A parte ali, o termo ali, queixeis uns contra os outros, ou uns dos outros, é julgar. Algo que já foi proibido no capítulo 4, do versículo 11 e versículo 12. A proximidade da vinda do Senhor trará juízo sobre quem o julga. De quem julga os outros, da mesma forma que traz juízo sobre os opressores. Ou seja, se eu julgar alguém, se eu ficar falando mal de alguém, isso volta para mim. Isso se aplica na minha vida também. Porque Deus é justo. E na mesma medida que medires, vós também serão medidos. No versículo 10, ele vai dizer assim, eu vou ler o 10, o 11 e o 12. Irmãos, tomai como exemplo de paciência a perseverança, a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideremos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tende ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que a resolução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Olha só que interessante, do versículo 9 ao versículo 11, ele está falando para nós sermos pacientes, temos calma, versículo 10 e 11 principalmente. Aí ele narra a história de Jó. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão vai ficar muito extenso essa aula, e não é o objetivo, a aula é tentar ser o mais claro, rápido e direto possível. Mas leia o livro de Jó, você vai ver o quanto Jó foi paciente para suportar tudo que suportou. Mas se ainda assim não é o suficiente para você compreender e entender, leia Hebreus, os heróis da fé. Os heróis da fé está no capítulo 12, mas eu digo para você assim, leia o 11 e o 12 e você vai compreender e entender muitas coisas que Deus vai fazer. Pela paciência, pelo amor, pela graça. Amém? Versículo 12, contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, que não. Procedei assim, para não cairdes em condenação. Algumas traduções vai estar escrito assim, que o teu falar seja sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna, é satânica. Entendeu? Quando ele está falando assim, não jureis, é uma exortação que ele está nos deixando, é uma advertência a ser verdadeiro, e não uma proibição universal contra fazer juramentos. Ele não proíbe de fazer juramentos, mas ele diz assim, cara, a tua palavra é o suficiente, você não precisa perder teu tempo jurando. Entende? Você vai ver muitas passagens de homens jurando, não tem problema, só que precisa vigiar, porque quando a gente fala, a gente não cumpre, meu Deus do céu. Eclesiastes capítulo 5 nos ensina que quando a gente faz uma promessa para Deus e não cumpre, a gente é chamado de tolo.
Então a gente precisa cuidar com as nossas falas, com as nossas palavras, com o que estamos ofertando e oferecendo. E a nossa palavra é uma coisa preciosa. Por isso Deus não fala muito, porque se Ele fala, Ele cumpre. Amém? Versículo 13. Eu vou ler o 13 e o 14 agora. Ele vai dizer assim, ó: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros. Algumas traduções igrejas, algumas traduções provavelmente vai estar apóstolos, a fim de que eles orem sobre as pessoas enfermas, ungindo-a com um óleo em o nome do Senhor. Tiago usou uma série de perguntas seguida de ordens, como meio eficaz de exortar a igreja à oração e adoração. Ali no versículo 10, quando ele fala aflito, não se refere a uma enfermidade física, sim um problema espiritual, causado por infortúnio ou por problemas, más escolhas. Os anciões exerciam várias funções dentro da igreja primitiva. Eles deveriam ungir o doente com óleo e orar sobre ele. Quem são os anciões? No nosso tempo, quanto mais velho você era, mais experiência, mais nome você tinha, pelo nível de conhecimento. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que provar por A mais B, não só pela idade. Entende? Então nesse tempo aqui Tiago está exortando que os anciões, os presbíteros, os pastores, os mais velhos deveriam ungir para que as pessoas fossem curadas. Mas para Tiago, o poder que realmente curava estava na oração. Por isso que ele fala: orai, adorai, faça oração. E alguém encorajado entre vós, cante louvores, porque dá ânimo, dá força, dá vigor. Entendeu? Versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. A oração da fé faz lembrar. Lembre do estudo do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8? A parte salvará indica cura física. Uma coisa que eu tenho visto bastante: se nós temos guerra espiritual e perdemos a guerra espiritual, o nosso lado emocional é abalado. E quando o emocional é abalado, o nosso físico acaba sendo afetado. Amém? O Senhor o levantará. Não significa que ele estava quase morrendo, mas dá uma determinação melhor, dá uma cura. E representa assim que uma vez curado pelo poder de Deus, o enfermo poderia se levantar e andar, ou seja, representa que, diferente da enfermidade, você vai poder contemplar a glória do Senhor por completo, para que Deus abençoe a tua vida cada dia e cada vez mais. No versículo 16 ele vai dizer assim, ó: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Irmãos, essa passagem aqui é uma coisa linda, 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 linda. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros. Em algumas traduções vai estar orai um pelos outros. Direto assim, ó: orai e confessai uns pelos outros. Só que o que você precisa entender é que você não pode se confessar com qualquer pessoa. Você não pode sair conversando com qualquer pessoa. Você tem que ter uma pessoa de confiança para confessar um pecado. Uma coisa que o pastor Cláudio Duarte mencionou em uma das suas pregações é: se um homem adulto tem vontade de fazer o sexo com uma criança, este homem é adúltero, este homem é um pedófilo. Algumas pessoas na hora responderam sim. E o Cláudio Duarte falou: não, ele é uma pessoa tendo vontades. Ele é um pedófilo se ele deixar isso acontecer. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente não tem pessoas importantes na nossa vida que a gente pode chegar e falar: me ajuda, tô passando uma luta, tô passando uma vontade, tô com vontade de pecar. Esse ano eu prometi pra mim mesmo que eu ia me oferecer mais, para as pessoas terem mais liberdade. E eu falei assim: eu quero pecar. E eu não julgar e não condenar a pessoa com um olhar ou com palavras, mas exortar com amor e carinho para que elas possam andar na presença do Senhor verdadeiramente.
Ache alguém de confiança para você poder se confessar. É necessário isso. Só que também ache alguém que ore com você. É importantíssimo que uma pessoa ore com você. Irmãos, pare de procurar só profetas, só pessoas que profetizam, pelo amor de Deus. Mas procure pessoas que têm cicatrizes em Cristo Jesus. O que é as cicatrizes em Cristo Jesus? São pessoas que passaram por lutas, por provações, mas sobreviveram e foram curadas. Mas a cicatriz está ali para lembrar as lutas e as adversidades que elas passaram, mas que também venceram em nome de Cristo Jesus. Você entende isso? Se você chegou comigo até aqui nesse estudo e você tem dúvida das coisas, me chama por mensagem, me chama no WhatsApp, me chama no Facebook, no Instagram, sei lá. Tem diversos canais para entrar em contato. Entra, vamos conversar, vamos dialogar. Eu me coloco à tua disposição para tirar dúvidas, aconselhamento e tudo mais que eu puder te ajudar. Amém? Vamos continuar o estudo então? No versículo 17 ele vai dizer assim, ó: Elias era uma pessoa frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Versículo 18: Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. No versículo 17 e 18, Tiago citou o personagem Elias, que orou de maneira eficaz. E o objetivo dessa ilustração era encorajar os leitores, mostrar às pessoas que estavam lendo aquela carta que ele estava enviando, o quão as suas orações poderiam ter resultados semelhantes ao de Elias. Cara, se você tiver fé, a coisa acontece. Amém? No versículo 19 e 20 ele vai dizer assim, ó: Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém conduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajuda um pecador a se arrepender do seu mau caminho salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão. Tiago, nesses 2 versículos 19 e 20, volta para a prioridade de reivindicar aqueles que se desviaram à fé. Alguém converter, e aquele que converter mostra um empenho em trazer um cristão desviado de volta à verdade da fé, de maneira de vida cristã. Irmãos, não esquece que atrás de você vem uma grande multidão. Você não está aqui nessa terra por engano, por bobagem. Você está aqui com um propósito, e é um propósito divino, espiritual, que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Aqui nós chegamos no final do nosso estudo do livro de Tiago, e como eu falei que quem chegasse comigo aqui até o final, eu daria um presente com muito amor e carinho, que quem pegou a senha nos outros vídeos, agora é só acrescentar a palavra e-book. E caso você queira um certificado pelo estudo, entre em contato comigo e fale: eu quero fazer a prova. Faça a prova, analise o teu conhecimento sobre o capítulo de Tiago, o que valeu para você de aprendizado. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu, o que isso edificou a tua vida, para que outras pessoas possam ver que a palavra surtiu efeito em você e que pode surtir efeito na vida delas. E se você quiser fazer a prova, eu te mando a prova, você me manda de volta, nós analisamos a tua prova e te enviamos um certificado, quando tiver aproveitamento de no mínimo 75%. Tá bom? Que Deus abençoe poderosa a tua vida, que Deus possa derramar a tua graça e o amor, e que Ele possa sempre te constranger com o infinito amor e a misericórdia dele. Deus te abençoe poderosamente.